Glória a Deus. Vai ser melhor ainda. Aleluias. Ele merece o nosso melhor. Amém? Gente, está muito escuro ali para trás. Se vocês puderem acender as luzes aí para eu ver o povo, vai ser bom. Agora eu queria saber aqui, quem está visitando essa igreja pela primeira vez? Se é a sua primeira vez que você está aqui, erga suas mãos. Glória a Deus, gente, sejam muito bem-vindos. Dá uma salva de palmas para esse povo aí, gente. Glória a Deus. Agora, você que está aqui nos visitando pela primeira vez, pode erguer sua mão novamente? Gente, vai dar um abraço nesse povo bonito que está aqui nos visitando hoje. Isso mesmo, com muita alegria no seu coração. Receba esse abraço, em nome de Jesus. E para você que está em casa, se é a sua primeira vez que está aqui também nesse culto, assistindo de onde você estiver, comenta aqui que é a sua primeira vez, que nós queremos te receber. Tenho certeza que tem aí uma equipe preparada para te dar boas-vindas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso mesmo, sejam muito bem-vindos, queridos. Essa igreja já ama você, que em nome de Jesus você possa viver o sobrenatural neste lugar, amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez para nós conectarmos a nossa alma nesse momento com o Senhor, amém? Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos convidar, Deus, mais uma vez para que o Senhor venha se manifestar sobre o nosso coração. Querido, se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração e fala com Deus nessa noite. Pai, eu quero viver algo novo. Eu quero nessa noite, ó Pai, poder mergulhar na Tua presença, mergulhar na Tua palavra e viver o entendimento daquilo que o Senhor tem para nossas vidas hoje. Comece a falar com Ele, querido, que esse é o momento onde você parou tudo. Que você podia estar debaixo da coberta assistindo um filme, assistindo uma série, mas você escolheu a boa parte. Que nessa noite você escolheu a boa parte de estar aos pés do Senhor, lançado aos pés daquele que é único e digno do nosso louvor e da nossa adoração. Comece a falar com Ele o desejo do teu coração. Nós estamos hoje no primeiro dia do último mês do ano. E muitas coisas nós já vivemos, mas ainda tem mais. Eu quero nessa noite te dizer que o Senhor ainda tem mais, Deus ainda tem mais para fazer na sua vida. Comece nesse momento a se apresentar diante do Senhor, dizendo a Ele que o desejo do teu coração é viver algo novo. Que o desejo do teu coração é verdadeiramente não viver este último mês do ano da mesma forma que você viveu os outros 11. Comece a falar com o Senhor nesse momento que o desejo do teu coração verdadeiramente é sair daqui nessa noite transformado. Pai, nós declaramos, ó Deus, que nós desejamos a Tua presença neste lugar. Nós declaramos, ó Pai, que nós desejamos ser tocados e ministrados pela Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Toma, Deus, as nossas mentes, cativa ao Senhor nesse momento, que nada venha interferir, ó Deus, para tirar a atenção do Teu povo, que nenhuma ansiedade nesse momento venha tirar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, se existe aqui alguém que chegou, Deus, com a mente atribulada, com a mente cheia, com pensamentos acelerados, que nesse momento caia tudo por terra, nós declaramos, ó Deus, um ambiente, uma atmosfera de adoração e de rendição somente ao Senhor. Que nesse momento, ó Pai, nós possamos realmente estar conectados com... Então, vocês acordam aí, dá uma esticada aí, mas responde aqui em nome de Jesus, amém? Participa, fala com a pessoa que está do seu lado aí, participa comigo. Fala com ele aí, vigia comigo. Isso mesmo, vigia aqui comigo nesse momento para que a gente não perca nada daquilo que o Senhor tem para você nessa noite, amém? E não fica cutucando o coleguinha falando com ele que é para ele não, viu? É para você. Assim como foi para mim, também é para você, amém? Que nesse momento o Senhor possa falar ao teu coração. E já aqui começando como eu gosto, quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui já teve que fazer uma maquete na escola? É da hora, né? Mentira. Um saco, né? Tem que ficar cortando aquele negócio. Primeiro pesquisando o que você vai fazer. Depois, é uma bênção de Jesus fazer uma maquete. Ou talvez aqueles trabalhos de escola que você tem que fazer todo elaborado. Gente, eu sofria. Acho que por isso que hoje eu sou boa em coisa manual. Porque eu gastava tanto tempo para fazer qualquer coisa, que hoje eu sou muito habilidosa com as coisas manuais, porque eu já fui muito treinada na minha vida. E eu quero aqui fazer mais uma pergunta.
Hoje eu estou assim, ó, a Pri das 1000 perguntas, tá? Então vocês vigiam comigo aqui. Quantos aqui são casados? Que tristeza, né, gente? Vou perguntar de novo, só para saber se vocês realmente... Quantos aqui são casados, felizes? Gente, senão, olha o tanto, tem mais solteiro do que casado. Se vocês casados vêm com essa tristeza, o povo vai querer o quê? Vai querer viver como Paulo, não vai querer casar não, pelo amor de Deus. E quantos aqui casaram na igreja? Teve que fazer cerimônia? Uma galera, né? Foi fácil? Foi rápido? Foi da noite para o dia? Com certeza não. Por quê? Porque uma festa não se faz do nada, né? Eu demorei 1 ano para planejar o meu casamento. E acredito que muitas pessoas também demoraram muito tempo para fazer esse planejamento. Por quê? Porque exige tempo. Quantas coisas nas nossas vidas nós não precisamos de fato planejar? Quantos aqui são imigrantes? Uma galera. Então, você que é imigrante vai entender nesse momento. Você que é nativo, talvez não precisou passar muito por esse processo de o quê? De catar moeda, de vender coisas, de fazer o quê? O junta-junta. Quando nós vamos passar por um processo de mudança, exige o quê? Fala comigo, gente. Vou perguntar. Planejamento. O que mais? Organização. A Dani Valão está falando tudo, vocês não estão falando nada. Fala comigo, gente. O que vocês acham que precisa? O quê? Determinação. Tem que ser resiliente, que é difícil. O que mais? Coragem, atitude. Então, o quê? Para a gente tomar um passo de mudar, nós precisamos de reunir o quê? Um monte de situações, né, um monte de planejamento e de organização, e criar dentro de nós um senso, né, de urgência, que eu realmente preciso organizar, porque eu quero mudar, então eu preciso o quê? Começar a me planejar com tempo, não é verdade? Não dá para eu fazer simplesmente, vou viajar, e tem gente que faz isso, né, mas não aconselho não. Vou viajar, pega a mochila, vai com o que tem e vai embora. Quantas vezes nós vemos pessoas que se frustram por mudar de país, por fazer o que seja lá, o que for, porque não planejou, porque não fez o básico. Fala com a pessoa que está do seu lado assim, só precisa acordar. Se você não planejar, se você não fizer o básico, vai dar errado. Exatamente. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 15. Lucas 14, 25. Vou falar completo, que assim vocês seguem aí comigo. Lucas 14, 25. E vai dizer assim: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que verem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Pois todo aquele que dentre vós não renuncia a quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra é uma palavra que mexeu muito comigo esses dias, e eu quero hoje a gente poder entender um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar no seu. Quando nós olhamos para essa palavra, nós precisamos entender que, para nós seguirmos a Cristo, nós também precisamos de planejamento, você sabia? Pergunta para a pessoa do seu lado: você sabia que para seguir a Cristo precisa de planejamento?
Por quê? Aqui nós vamos destrinchar um pouquinho esse texto, aqui nós vamos entender um pouquinho do que isso quer dizer, né? E por isso aqui, esse tema, o que você quer construir? O que nós queremos construir, né? Se nós aceitamos seguir a Jesus, nós precisamos entender que nós vamos precisar realmente renunciar a algumas coisas, nós vamos precisar organizar algumas coisas, nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas. E aqui, o meu título, né, desse capítulo, né, do Lucas 14, 25, vai começar com um título assim: o serviço de Cristo exige abnegação. E eu fui para trazer para você uma palavra que diz, né, com o significado de abnegação, e diz assim: é a palavra que descreve uma ação ou uma atitude de renunciar ou de recusar algo a alguém. Quando uma pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comportamento ou alguma coisa. Assim, a abnegação remete para uma forma de sacrifício, como um ato de ignorar os seus próprios interesses. Olha que forte isso. Várias vezes o Senhor vai falando, né, que para a gente seguir Ele, a gente precisa aborrecer pai e mãe, irmão, eu mesmo. E Ele vai dizendo aqui algumas coisas que nós precisamos entender para nós seguirmos a Ele. Então, essa palavra abnegação, ela cai muito bem dentro desse contexto, porque nós precisamos entender que para nós seguirmos a Jesus, existem coisas que não faz mais sentido a gente carregar. Existem coisas que não faz mais parte dessa vida que nós tomamos a decisão de viver. E é por isso que isso precisa ser de forma racional. Porque se eu não paro verdadeiramente para pensar, para realmente digerir essa nova vida que eu estou vivendo, eu realmente vou viver indo e parando. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós não paramos para calcular aquilo que precisa ser feito? E até mesmo para seguir Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos, de forma racional, entender o que nós estamos fazendo. Porque não combina seguir Jesus e continuar com algumas atitudes que nós temos. Não combina com essa nova vida, continuar carregando algumas coisas que nós decidimos carregar e achar que isso faz parte daquilo que Deus tem. E pensar que ainda assim nós seremos abençoados, que viveremos coisas grandiosas com comportamentos errados. E eu quero aqui hoje falar alguns pontos, né, sobre essa renúncia que nós precisamos viver, né? E o primeiro ponto aqui que eu quero tocar com vocês para nós falarmos é sobre... Aqui nós temos esse primeiro momento, né, de renúncia. Então, nós precisamos entender que, quando ele vai falar, né, que se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulheres, filhos, irmãos, e até mesmo você, não pode ser seu discípulo. Por quê? De fato, nós precisamos entender que essa abnegação, ela precisa começar em nós. E isso vai aborrecer. Não estou falando que você tem que chegar lá na sua casa, querido, tá? Não vem falar que depois distorcer minhas palavras, não, tá? Hoje em dia, nossa geração, tudo a gente está querendo um motivo para cancelar alguém. Apesar que eu e meus 10 seguidores, eu acho que eles não se importariam muito. Eu também estou ali muito falha com meus seguidores. Mas a questão aqui não é você chegar na sua casa e começar a jogar na cara de todo mundo, né? Bando de raça de víbora, não quero mais saber de nada, quebrar tudo, jogar tudo fora. Não estou falando isso não, tá? Entenda. Esse aborrecer vai começar, sabe como? Quando você quiser ficar debaixo da coberta, assistindo uma Netflix, vendo nada que vai te edificar, mas só para desligar sua mente. E aí você fala, não, eu vou aborrecer minha carne hoje e vou contra esse desejo. Ou vai ser quando as pessoas te chamarem para fazer algo e você tiver um compromisso, sabe? Lá quando você falar assim, não, eu quero servir, batizei, glória a Deus, agora eu quero viver, qual o próximo passo, pastor? Eu quero servir, me coloca no ministério. E aí o líder faz o quê? O pastor, glória a Deus, querido, que bom que você está vivendo esse novo tempo de sua vida, vamos servir. Aí te coloca numa escala. E aí, de repente, alguém te chama para fazer alguma coisa no dia que você está escalado. E aí, prontamente você, ao invés de aborrecer as pessoas, você fala assim, não, coitado, né?
Só se vive uma vez. Principalmente os sanguíneos, né? Pra quê? Só se vive uma vez, vai que Jesus volta, né? Eu não vou lá. Não estou falando que você não tem que ir nas coisas. Eu tenho que ficar pontuando, né, gente? Que, mais uma vez. Estou dizendo que você tem que fazer sem deixar o povo, não. Mas é porque, por exemplo, você sabe que dia que você faz aniversário? Sabe o dia que sua mãe faz aniversário? Que seus irmãos fazem aniversário? Deveria saber, se você não sabe, né? Mas, por exemplo, quando eu cheguei em Portugal, perguntaram o dia do aniversário da minha tia, eu não sabia. Eu falei para ele, moço, hoje em dia tem Facebook. E o Facebook fala o dia do aniversário das pessoas. Eu não gravo mais aniversário de ninguém. Mas pai, mãe, irmão, geralmente a gente sabe. Então, se você recebe a sua escala do mês e sabe que caiu, você está escalado no dia do aniversário de alguém, que é muito importante para você, né? Não é seu amigo, do vizinho, do colega que você conheceu em algum lugar que você acha que é importante. Mas se caiu num dia muito importante dentro da sua família, o que você tem que fazer? Olha, lindo, querido, gostaria muito de servir nesse dia, mas pode trocar a minha escala, porque nesse dia eu não posso. Não, faz o quê? Deixa passar. E depois começa o quê? Falta. E aí começa a negociação. Mas afinal é minha família. Eu tenho que ir. Eu não posso faltar. Começa a negociação e aí você não começa a não se aborrecer. E aí você começa o quê? A deixar Jesus de lado. Afinal, você olha para Jesus e fala assim, nossa, Jesus, realmente, cara, eu amo demais o Senhor, mas minha família também, né? Tem que cuidar da minha família. Eu realmente, olha, fica aí, que eu vou lá curtir, mas depois eu volto. Tá? Beleza. E geralmente quando vai, não volta. Porque no primeiro momento em que nós começamos a negociar, nós nos perdemos. No primeiro momento que você negocia alguma coisa, você fala, olha, afinal não aconteceu nada. Estou aqui viva. Quer saber? Só mais uma vez. E isso vai se tornando um hábito, você vai lembrando que Jesus existe, né? Porque a gente ouviu desde quando nós nascemos que Jesus está ali, que Ele ama. Ele fala, ai, Jesus, me perdoa, mas só hoje, só mais uma vez. E no momento em que você começa essa negociação, você começa a se perder. Isso começa a não ser mais importante para você, e essa palavra, você começa a pular ela. Fala, eu vou ver as outras coisas aqui, se eu consigo. Porque deixar a minha vontade está muito difícil. Sabe, Liliane? Tipo, eu até queria, mas realmente hoje eu não estou muito afim. Ô, gente, quem faz o que quer, fala com a pessoa do seu lado aí, só para vocês acordar, que vocês estão assim muito sérios. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que fazer. Adolescente também, viu? Que você já tem raciocínio, você já sabe o que tem que fazer. Se nós tomamos uma decisão, nós precisamos ser fiéis àquilo que nós decidimos. Se eu decidir aceitar o chamado do Senhor, eu preciso ser fiel a esse chamado. Eu verdadeiramente preciso entender que isso é benefício meu. E nós precisamos começar a viver uma vida onde realmente nós trazemos isso à nossa memória, para que a gente pare de negociar aquilo que não é negociável. Eu lembro que no início da minha conversão, eu tinha um evento que eu não queria ir, porque minhas amigas não iam, eu ia ficar sozinha. Só tinha a Dani e o Rafa que eu conhecia lá, e eu não gostava desse. Que era minha amiga e meu marido, eu não ia muito com a cara deles, eu fiquei assim, não vou não. E eu já tinha planejado tudo, sabe, minha líder no meu pé, e eu já tinha falado assim, quer saber, eu não vou. Mas também eu vou ficar caladinha, não vou falar nada com ninguém. Se alguém sentir minha falta, depois eu dou uma desculpa. E assim eu tracei esse plano dentro de mim e falei, não vou. Gente, mas eu ouvi assim, uma voz muito nítida dentro de mim falando assim, se você não for, você nunca mais volta. E eu tive a plena convicção naquele dia que se eu não fosse, mesmo chorando, mesmo com raiva, eu não ia conseguir mais voltar. E eu fui, gente, chorando, sofrendo. Sentei lá, fiquei com um bico enorme, assim. Esse povo veio, tirou foto comigo, me levou. E o evento chamava DDD, Dia de Decidir Destinos. E aquele dia realmente determinou o meu destino. Porque se eu não tivesse ido, talvez eu não estaria aqui. 12 anos depois, para poder te contar essa história de que começa em nós. Eu não morava perto não, viu, gente? Morava longe. Não vou falar para vocês onde que é não, mas é tipo quando Simba levanta assim, o leãozinho fala, aquele lugar tão distante, é um lugar que você nunca deve ir. Mas era longe.
E eu demorei para ir nesse evento, mas eu falei, eu vou, mesmo que eu vou chorando, sento lá e fico com um bico enorme na cara, mas eu vou, que eu não vou negociar. E eu fui chorando e esse dia realmente marcou minha vida. Então nós precisamos entender que vai ter dia que nós precisamos ter essa conexão com Deus. E é com você. Porque por mais que você tenha alguém para te direcionar, para caminhar com você, são decisões que vão vir a partir de dentro de você. Daquilo que você quer viver com o Senhor. E aqui quando nós continuamos lendo o texto, ele vai dizer... vai dizer assim: e qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui tem algo muito importante que nós precisamos trazer à nossa memória. Lembrar que nós não precisamos mais morrer na cruz. Você não precisa carregar a cruz para você ser pregado nela e morrer nela. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas quando ele diz que nós precisamos tomar a nossa cruz, eu realmente preciso carregar esta cruz para eu me lembrar de que alguém pagou um preço para que eu estivesse vivo. E carregar esse símbolo daquilo que Jesus fez, vai nos lembrar de que quando eu estou com as mãos ocupadas carregando a minha cruz, eu não vou conseguir carregar mais nada. Porque tudo aquilo que eu preciso está na minha mão, que é a minha cruz, que é isso que ele está pedindo para eu carregar. Que é isso que ele está dizendo que eu preciso carregar. E se eu não entender que, se eu deixar minha cruz de lado para começar o quê? Catar uns ouro, catar umas pratas, é bonito, né? Reluz, deixa a gente top. Eu sou uma pessoa, gente, que eu nasci na realeza. Realmente eu sou filha do rei. Porque meu corpo só aceita ouro. Se eu coloco uma coisa de bijuteria, ele quase cai. Mas eu preciso entender que isso aqui é tudo passageiro. Não tem como eu começar a querer carregar as coisas materiais ou viver uma vida achando que isso vai me levar a algum lugar. Eu realmente vou gastar a minha energia com isso e não vou ter força para carregar a minha cruz. Se eu começar a deixar minha cruz de lado e querer carregar alguma outra coisa, eu vou esquecer daquilo que aconteceu. Eu vou esquecer que eu não preciso morrer na cruz, porque alguém já fez isso e já pagou o preço por mim e por você. Eu vou começar a o quê? Não, deixa aqui, ele já fez. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, esse não pode ser meu discípulo. Porque você não vai conseguir ser discípulo carregando outras coisas. Nós não vamos conseguir ser discípulos se nós não abrirmos mão de algumas coisas. Nós não vamos conseguir ser discípulos se eu não deixar algumas amizades, se eu não deixar algum estilo de roupa, se eu não deixar aquelas amizades que me levam para beber, que me levam para boates. Eu não vou conseguir. Uma das primeiras coisas que eu precisei abrir mão, quando eu realmente aceitei seguir Jesus, foi roupa. Porque eu carregava dentro de mim uma sensualidade de que eu tinha que atrair os olhares das pessoas com a roupa, e eu fiquei quase sem nada. Eu tive que começar a pegar roupa dos meus irmãos, roupa grande. Eu falei, agora tem que me guardar. Mas quando eu doei as roupas que era tudo só o Jesus, fiquei sem nada. Mas foi uma escolha. Outra coisa que eu tive que abrir mão, do pagodinho. Graças a Deus para os irmãos que estão lá fazendo os pagodinhos santos, que a gente pode o quê? Não ficar sambando de novo, mas ouvir uma coisa que a gente gosta, mas que é de Deus. Mas eu tive que abrir mão de shows que eu desejei ir, de DVDs e DVDs que eu tinha na minha casa, que naquela época era de DVD. Vocês lembram da fase de DVD? Triste, né? Às vezes a gente comprava os DVDs e vinha errado. Graças a Deus que Jesus transformou, né, para a gente parar de comprar as coisas erradas. Mas eu tive que decidir abrir mão. Porque aquilo era algo que eu gostava, era algo que eu realmente vivi, que era, para mim era desejoso ter aquela vida. Por quê? Porque as minhas amigas estavam naquilo. As minhas amigas andavam com aquele estilo de roupa, então eu tinha que andar também. Minhas amigas ouviam um estilo de música e eu tinha que fazer também.
Mas quando eu conheço Jesus e eu começo a conhecer o estilo de vida que ele vive, eu começo a entender que aquilo não faz mais parte da vida que eu quero ter com Deus. Tem que acelerar aqui, mas o próximo ponto é calcular. Né? E aqui ele começa a falar, né? Este homem começou, aqui no 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar os meios para construir? Se eu realmente, quando eu aceito Jesus, eu ouço falar dele, e eu não começo a permitir, eu, racionalmente, começar a pesquisar sobre ele, a observar quem ele é, a conhecer ele, não pelos que os outros me falam, mas pelas experiências que eu começo a ter com ele, eu realmente não vou conseguir calcular. Eu lembro que quando eu converti, eu estou falando isso para você já pegar aqui uns pontos que é muito importante para a sua vida. Muitas vezes nós somos levados pela manada. Né? Há muitos anos atrás começou a manada do, agora eu sou crente. Só que agora eu sou crente o quê? O crente que eu ouvi falar de Jesus. Mas se você me perguntar quem que ele é, o que ele fez por mim, o que ele fez na minha vida, pessoal, não só o sacrifício dele na cruz, mas o que ele fez em mim, a transformação que ele fez em mim, eu vou ter que te contar que é a história da Liliane. Ou uma história linda. Ou Jesus curou, transformou, restaurou a vida dela. Por quê? Porque eu começo a viver a história do outro. Eu começo a conhecer Jesus pela ótica do outro. Não por aquilo que ele fez em mim, porque eu não sento para pesquisar, para saber quem ele é. Por exemplo, quem casou, teve que o quê? Passar pelo processo de o quê? De oração, eu espero. Mas brincadeira. Mesmo para as pessoas que não passaram por um processo de oração ou tomaram uma decisão de casar, ela teve que observar a pessoa que ela decidiu. Eu espero, né? Pelo menos é suposto que ela faça isso, para ela conseguir racionalmente casar com uma pessoa que faz sentido, né? Mas a gente vê que hoje em dia isso não está acontecendo não, né? Mas vocês não estão preparados para esse assunto comigo ainda não. Mas nós precisamos do quê? Quando nós conhecemos alguém e nós queremos, né, nos apaixonar erradamente, mas a gente quer envolver com uma pessoa, a gente começa o quê? A observar, a pesquisar sobre ela. Eu fiz igual, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir coisas de suspense, eu gosto muito de assistir coisas de investigação. Eu fui investigar a vida do Rafacha. Perguntar para os amigos dele como que ele era, perguntar para a mãe dele, para a irmã dele, todo mundo. Inclusive, levei minha cunhada para trabalhar comigo, que eu falei, como o homem trata a mãe e a irmã, é como ele vai me tratar, então eu quero saber. Então, levei ela para trabalhar comigo, ficava ali pesquisando, igual uma investigadora, CSI. Nós precisamos o quê? Envolver-nos nessa intimidade com Deus, meditar na palavra, conhecer quem nós estamos tomando a decisão de seguir, e refletir, né, esse calcular, se nós formos trazer para uma palavra mais simples, né, é refletir, é pensar, é realmente meditar. Se eu realmente não consigo olhar para aquilo que eu vou ter que abrir mão, real, sabe? Não é tipo, a fulano falou de Jesus comigo, nossa, Jesus é realmente maravilhoso. Mas eu não permito que ele entre de forma na minha vida, onde eu sento para pensar quem ele é, sobre o que ele faz, sobre como ele transforma, sobre as curas que ele pode fazer na minha vida, eu vou viver a história do outro. Eu vou falar de um Jesus que o outro conheceu. Eu vou falar de uma construção que o outro fez. Porque eu vou te falar uma coisa, querida, é doloroso. Você construir uma casa, você tem que cavar, né? Não é só começar ela de cima. Você tem que cavar, você tem que gastar energia, você tem que gastar tempo. Você tem que realmente pensar, calcular sobre aquilo que você tem que fazer. E dói, cansa. Não é da noite para o dia. Precisa passar por um processo, precisa realmente viver esse cálculo dia após dia, pensando naquilo que de fato nós precisamos fazer para que não dê errado. O que não dá errado? A nossa vida com Deus. Porque quando a gente continua lendo, ele vai dizer, né? Para que se não suceder, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vieram zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar.
Quantas vezes nós vemos pessoas que começam a ir para a igreja e param? Eu começo a seguir e eu paro. Eu começo a falar de Jesus, mas aí eu paro. Eu vou para a rede social e começo a falar: Jesus me curou, restaurou, me curou. Vai fazer isso na sua vida também, irmão. Do nada, sumiu. Aí daqui a pouco está lá postando os tuti-tuti lá nas boates. Aí depois sofre e fala: olha, eu ouvi falar de um Jesus que cura e restaura. Vou lá nele de novo. Aí vem: ô Jesus, me perdoa, vou voltar. Aí primeira pessoa que chama já fala assim: fica aí, Jesus, eu vou ali rapidinho e já volto. E aí sabe o que começa a acontecer? Satanás começa a dizer na sua cabeça: você vai de novo? Você não consegue não, sou. Tá no inferno, abraça o capeta, bora lá. Bora curtir. Só se vive uma vez. Deixa isso aí, depois você vem. E aí você começa: é verdade, afinal, eu já fiz isso tantas vezes. Eu já tentei tantas vezes. Eu já aceitei Jesus tantas vezes. Eu já levantei minha mão falando que eu quero renovar com Ele tantas vezes, mas eu não consigo. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo quando nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos que Jesus está ali, esperando a gente, caminhando do nosso lado, Ele não deixa de fazer isso. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que está te esperando de braços abertos para você tomar a sua decisão de voltar e fazer coisas diferentes. Porque talvez você está aqui nessa noite, ou ainda não aceitou Jesus, ou já aceitou Jesus e viveu nesse limbo sem fim. É porque talvez você não se esqueceu de uns passos básicos nesse caminho. Eu quero que você abra comigo a sua palavra lá em Lucas 24. Lucas 24. Nós vamos ler aqui a partir do 5. Perdão, a partir do 15. Lucas 24, 15. E vai dizer assim: e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como os que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: o que é isso? Que vos preocupa? E de que tem ides tratando à medida do caminho? E eles pararam entristecidos. Vamos ler só até aqui, mas eu queria que você depois, como uma tarefa, continuasse lendo. Mas aqui, nós vemos que o quê? Os discípulos já tinham ouvido falar de Jesus, já sabiam o que ia acontecer, ele já tinha falado várias vezes, mesmo eles não aceitando, ele já tinha ensinado, já tinha falado o que de fato ia acontecer. Jesus é crucificado, ressuscita, e o povo começa o quê? Regredir. E o próprio Jesus, ele traz aqui para a gente essa percepção de que mesmo quando a gente acha que ele se esqueceu da gente, ou que ele foi embora, que ele desapareceu, ele continua caminhando do nosso lado. Porém, nossos olhos estão tampados, nossos olhos estão com escamas, a ponto de nós não enxergarmos que ele está ali de novo te chamando para caminhar com ele. E se nós não nos colocarmos nessa posição de realmente lembrar que ele é o caminho, a verdade e a vida, assim como está lá em João 14:6, nós realmente vamos caminhar nos esquecendo de quem ele foi, quem ele é e que ele sempre será em nossas vidas. Nós realmente precisamos trazer à nossa memória de que nós precisamos aceitar esse convite dele, esse chamado dele, e também convidar ele para fazer parte da nossa história. Queridos, eu estou contando para você pouco da minha história e parece que foi fácil, parece que foi rápido, mas nesses 12 anos de conversão, o Senhor continua me lapidando e me trazendo para perto, me lembrando de quem ele é na minha vida, assim como ele tem feito com cada um de nós. E tem dia que a gente esquece mesmo que ele está ali. Tem dia que a gente se coloca nessa posição, né, de pecadores miseráveis, e que Satanás vem com um monte de coisa na nossa cabeça, e a gente se esquece de quem realmente ele nos chamou. E eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar.
Quantos aqui já falou assim? Ah, é só Jesus nessa causa. É só Jesus nesse marido. É só Jesus nessa esposa. É só Jesus nesse menino. É só Jesus para mudar a minha vida. E eu quero te dizer nessa noite que é só Jesus mesmo. Você está certo? Quando todas as vezes que você diz é só Jesus nessa causa, é porque realmente é só Jesus que pode transformar. E você nessa noite precisa tomar a decisão de permitir que Ele venha. Permitir que Ele entre. E que você comece a partir de hoje a tomar uma decisão de construir uma vida com o Senhor verdadeiramente dos alicerces. Lembrando que para você construir, você vai ter que tirar todo o entulho para que o alicerce comece a ser construído. Você vai precisar permitir que o Senhor tire da sua vida, sabe, cavando aquela terra que precisa ser retirada, para que os alicerces, para que aquelas vigas, que eu não sei o nome, comecem a ser fincadas na sua história. Para que verdadeiramente exista uma base firme, a ponto de nunca mais te derrubar. Durante muito tempo, querido, eu tive que viver com meu pai de oi pai, tudo bem? Benção, pai, até já, até logo, depois eu venho aqui. Quase que eu fugia do meu pai. Sabe por quê? Porque ele era muito argumentador. E como ele não é cristão, ele ficava o tempo todo tentando me abalar. Só que como naquela época eu não tinha bases firmes e sólidas para eu realmente debater com ele, que também não era o meu papel, mas simplesmente não deixar com que ele abalasse a minha fé, eu tive que viver mergulhada em Deus, mergulhada na palavra, buscando para me fortalecer. Nós precisamos hoje voltar a fazer o básico. Jejum, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Começar a tirar, a cavar aquilo que não faz parte dessa vida com Deus e começar a lançar fora. Sabe, você cava e aí você fala assim, ó, líder, pastor, não consigo carregar esse lixo da minha vida, me ajuda a tirar ele daqui. Vai ter situações que vai ser difícil você realmente conseguir tirar sozinho. E é por isso que existe essa igreja linda. Fala, olha para a pessoa do seu lado, olha que pessoa bonita. Dá um sorriso aí para ela ver que você realmente é bonito. Existe uma igreja para te ajudar a caminhar. Ô, gente, vocês acham, hoje vocês olham para mim, eu tenho certeza que as pessoas vão falar assim, nossa, super comunicativa. Nossa, deve ter um monte de amiga. Ô, gente, eu era antipática que dói. Sabe, nariz em pé, achava que eu era só a rainha. Todos tinham que se prostrar aos meus pés. E Deus teve que me quebrar. A ponto de eu nunca ter dormido. Eu não dormi nem na casa da minha melhor amiga que morava na rua debaixo da minha casa. E teve dia que eu tive que me humilhar e pedir alguém para me deixar dormir na casa dela. Eu tive que falar assim, ora por mim. Vamos passar uma noite aqui de oração? Quantas vezes eu, Daniela e as outras meninas da igreja passamos a madrugada orando, umas pelas outras. Talvez essa pessoa que está aí perto de você, pode ser essa pessoa para te ajudar. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Esse é o momento na qual nós precisamos renovar a nossa aliança e o nosso compromisso com o Senhor. Reafirmar essa aliança ou decidir orar, pedir para que o Senhor venha sobre a sua vida, para que você viva dia após dia, construindo a sua nova vida, a sua nova história com o Senhor, de forma sólida, não mais achando que vai ser fácil, ou já colocar a casa construída, sem antes preparar o alicerce, sem antes quebrar o seu orgulho, sem antes pedir para que o caráter de Jesus seja colocado sobre você. Apocalipse 3:19 vai dizer assim: repreendo e disciplino aqueles em quem eu amo, porque isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Com seus olhos fechados, com as suas mãos sobre o teu coração,
Esse é um momento muito íntimo, querido, entre você e o Senhor. Esse é o momento mais importante desse culto. Porque eu não estou aqui para tentar colocar dentro da sua mente aquilo que você tem que seguir. Nesse momento eu quero que você traga à sua memória aquilo que te dá esperança de realmente lembrar de que isso aqui é tudo passageiro. Que Ele está lá preparando um novo lar, da qual onde nós seremos entregues em adoração. Eu quero que nesse momento você comece a falar com o Senhor do seu jeito. Talvez você está aqui falando, nem sei nem orar, não sei nem por onde começar. Começa pelo básico. Falando, Deus, eu quero viver este novo tempo. Eu não quero viver 2024 da mesma forma em que eu vivi este ano. Eu quero a partir de hoje começar a construir um novo tempo, uma nova história. Eu quero começar a ter mais fé. Renova, Senhor, a fé no meu coração. Talvez a sua fé está tão abalada que você já nem acredita mais que as coisas podem acontecer ou dar certo na sua vida. Mas eu quero que nesse momento você comece a falar com Ele. Pai, eu abro. Jesus, eu abro a porta para que o Senhor entre. Eu desejo que o Senhor venha fazer parte da minha vida. Eu desejo que o Senhor venha e sente-se à mesa comigo e me ensine mais sobre o Senhor. Eu quero poder fechar a porta do meu quarto e receber palavras do teu trono. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Comece a falar com Ele nesse momento, querido. Qual o desejo do teu coração? Tira esse momento para você falar com Ele. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Aí eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Erga suas mãos o mais alto que você puder. És meu fundamento. Erga suas mãos dizendo para Ele que Ele é o seu fundamento. Vou confiar Começa a falar, Deus, eu vou confiar em Ti. em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar
Pai, nos ajuda, Senhor, a construir as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Esse é o desejo, Senhor, do nosso coração. Eis aqui, ó Pai, homens e mulheres que hoje decidem seguir o Senhor, que decidem abrir mão de tudo, que decidem aborrecer a si mesmo e a todos à sua volta para viver com o Senhor. Nesse momento, querido, eu queria te convidar a colocar as suas mãos sobre o teu coração, fechar os seus olhos e repetir comigo assim: Senhor, nessa noite eu decido aborrecer quem for preciso para eu te seguir, para eu viver o teu chamado. Eu decido construir uma nova história em Ti. Nessa noite eu decido te seguir. E nessa noite eu te peço, escreve, Senhor, o meu nome no teu livro da vida e me dê, Senhor, a vida eterna. Perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, endireita os meus caminhos, em nome de Jesus. Com seus olhos ainda fechados, eu queria conhecer se hoje existe alguém que tomou a decisão de seguir Jesus. Eu queria saber se também existe alguém aqui hoje que tomou a decisão de renovar a sua aliança com o Senhor. De dizer: Pai, eu não quero mais viver uma vida sem alicerce. Eu não quero mais viver uma vida onde eu me perca a todo momento. Eu não quero mais viver uma vida onde que as coisas do mundo me chamem mais do que a Tua voz. Eu decido hoje viver uma nova história, construindo dia após dia a minha intimidade com o Senhor. Se você faz parte de um desses grupos, eu queria que você erguesse as suas mãos, que eu quero orar por você. Aleluias. Sem constrangimento, se você hoje tomou a decisão de voltar para o Senhor, ou de andar com Ele, erga suas mãos que eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, ó Pai, por essas pessoas, ó Deus, que hoje decidiu caminhar com o Senhor. Por essas vidas, ó Pai, que decidiu erguer as suas mãos e tomar essa decisão publicamente de seguir o Teu nome. Nós queremos orar, Deus, por aqueles que estão tímidos e se escondem atrás do medo. Nessa noite, ó Pai, nós queremos declarar caído por terra toda fortaleza do inimigo. Tudo aquilo que está impedindo o Teu povo de retornar para os seus caminhos, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, a força do Senhor sobre cada uma dessas pessoas. Querido, se você está aí, sentiu no teu coração que este é o momento de você retornar para o Senhor, todos com os olhos fechados, ninguém está vendo você, eu queria te convidar a vir até a frente, que eu quero orar por você. Nós queremos, como igreja, orar pela tua vida. Aleluias. Pai, nessa noite nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti. Nós entregamos, ó Deus, todo o nosso comportamento errôneo diante do Senhor. Nós entregamos diante de Ti, ó Deus, tudo aquilo que de alguma forma nos afastou da Tua presença. Receba nesse momento, ó Pai, cada um daqueles que aceitaram, que decidiram seguir com o Senhor. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor venha derramar força sobre eles e apresentar, Deus, uma nova história, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos levar para casa debaixo de segurança. Nós pedimos para que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. Que essa palavra, ó Deus, possa continuar trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança.
trazendo à nossa memória que nós precisamos renunciar, que nós precisamos carregar a nossa cruz e deixar todo o resto para trás, que nós precisamos tomar a nossa decisão de construir dia após dia a nova vida com o Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz, nos guarde de volta para nossa casa, ou continuamos em segurança no nosso lar, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Será que você pode dar um glória a Deus? Aleluias! Que o Senhor te leve em paz. Você está proibido de ir embora sem antes dar um abraço em pelo menos 3 pessoas diferentes e passar aqui no nosso Lagoinha Coffee, amém? Vai em paz em nome de Jesus. E para você que está em casa, que alegria ter você aqui conosco, rendendo graças ao Senhor, o único digno de louvor e adoração. E nós te esperamos aqui no domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, em nome de